Pessoal, então nessa gravação aqui, vamos falar sobre a Create CLAP. Então, CLAP é Command Line Application. Se a gente clicar aqui na documentação, a gente vai ver toda a explicação para que serve essa Create, né? E tem também um exemplo muito bom aqui na documentação, e pode ser o primeiro projeto, né? Então, qualquer recomendação é sempre usar o cargo ADD, que aí você já consegue configurar a feature, né? Derive, por exemplo, é a feature recomendada para você ter aqui essa macro derive, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cargo add clap, menos menos feature derive. Então, aqui eu tenho a minha derive parser, e isso vai permitir criar o meu programa básico aqui. Eu criei um projeto novo, vou usar o comando cargo add clap fderive. Então, já vai adicionar para mim automaticamente a versão mais recente aqui. Depois eu venho aqui na minha função main, né? E vou substituir o let args, que é uma variável que eu estou criando com os meus argumentos, né? Vou chamar de argumentos. E vou criar uma struct para ter o meu argumento. Eu vou chamar aqui de programa. Então, eu preciso de declarar uma struct programa. Essa struct ela vai ter este derive e o command. Essas três barras aqui, ela vai gerar uma documentação para minha struct programa, né? Então, com essa documentação, eu consigo já imprimir uma introdução sobre o programa. Eu vou colocar aqui uma pequena introdução. Este programa demonstra a utilização da Create Lab. Então, eu preciso do derive parser e preciso do command. O command ele vai mostrar para mim a versão do programa, o about e o long about, né? O long about, no caso aqui, ele está mostrando o nome, né? Não vai mostrar. E o about é esse texto que está aqui em cima. O version, ele vai pegar aqui do cargo. Ele vai pegar aqui, ó. Vou colocar aqui a versão 2.1. Ele vai imprimir lá a versão 2.1. Então, agora eu faço cargo run. Ele vai compilar esse programa e vai mostrar. Eu vou mostrar para vocês ali como que utiliza ali a ajuda do programa, por exemplo. Então, aqui primeiro eu preciso de dar use clap.parse. Então, o programa compilou, né? Para eu rodar o programa passando os parâmetros, eu vou fazer assim, ó, cargo run, menos menos, e vou colocar aqui menos "-h". Então, ele já vai imprimir aqui, ó, a ajuda do programa, né? Então, veja aqui, só de eu colocar o derive parser, ele já tem aqui o "-h", que é o help, e o "-v", que é o version. Se eu chamar o programa com "-v", sendo V maiúsculo, ele vai mostrar aqui a versão que está o meu programa. Eu posso agora criar outros argumentos. Então, eu vou entrar dentro da minha struct programa e vou colocar aqui um argumento chamado nome. E esse argumento ele é string. Então, quando eu rodar o programa agora, ele vai dar esse erro falando que o argumento nome ele é requerido, né? Então, agora eu posso passar o argumento nome. Vou fazer menos menos e vou colocar Ricardo. Então, ele não fez nada, né? Mas agora eu vou imprimir aqui, ó, o nome da pessoa que escreveu ali. Então, esse nome está dentro de argumento, né? Colocar let argumento, não, let nome é igual a argumento.nome. Esse atributo já vai ficar disponível aqui para mim. Então, se eu rodar novamente com o parâmetro Ricardo, argumentos, ele já imprimiu olá, Ricardo. Agora eu posso transformar esse parâmetro, né, em um parâmetro opcional. Então eu posso colocar option. Se eu compilar, ele não vai permitir, né? Dar essa mensagem aqui, ó, option não pode ser formatado.
Então, para eu extrair esses dados aqui, eu vou colocar o seguinte: if let nome é igual ao argumento.nome, então ele faz isso daqui, ó, imprime o nome. Então, ele só vai imprimir essa mensagem se tiver um nome sendo passado ali como parâmetro. Se não passar, eu posso imprimir outra mensagem, usuário anônimo. Então, passei aqui o argumento Ricardo e vou tirar aqui o argumento. Então, ele entrou nessa parte de baixo aqui. Eu também posso ter vários argumentos, né? Por exemplo, aqui, idade. E aí, o argumento que ele é obrigatório, ele tem que vir sempre antes do argumento que é opcional. Então, se eu passar aqui menos 31, ele já vai armazenar essa variável, não está imprimindo, né? Vamos usar aqui, ó. Colocar aqui nos dois. Então, idade é igual a argumentos.idade. Então, usuário anônimo, e se eu passar um nome, imprimir o nome e a idade. O argumento aqui, ó, ele está sempre na mesma ordem, né? Então, quando a gente não coloca nenhum atributo para esse argumento, a gente chama de argumento posicional. Então, ele tem que ser informado na ordem em que está sendo passado aqui, né? Se eu quiser criar aqui, por exemplo, o F, ele vai ter que ser sempre o primeiro parâmetro, né? Então, eu não posso nem passar assim, por exemplo. Assim não tem como, porque ele está pegando o primeiro argumento aqui, ó, e jogando dentro da UF. Como o primeiro argumento ele é string, ele aceita 31. O segundo argumento ó, precisa de ser a idade, então ele tem que ser um número inteiro. Como eu estou passando aqui mg, então o programa ele nunca vai saber, né, que esse argumento aqui, mg, ele corresponde ao f. Então tem que passar sempre na mesma ordem que está declarado ali. Tem que passar dessa forma aqui. Ó. Uma forma mais simples também é desestruturar as variáveis aqui. Então, eu posso fazer assim, ó, o programa ele tem o F, idade e nome. E agora eu não preciso mais dessa variável argumentos. Eu vou imprimir aqui a UF na frente aqui. Está imprimindo aqui. Se eu passar sem o nome, também está pegando certinho aqui. Agora, a forma mais avançada é utilizar os parâmetros nomeados, né? Os parâmetros nomeados, eu não preciso me preocupar com as ordens aqui. Então, eu vou vir aqui na minha documentação e vou copiar esse atributo aqui, ó, arg. Também tem essa descrição aqui em cima, ó, que vai ser útil ali na hora que eu chamar o ajuda. Então, isso aqui vai aparecer na ajuda, né? Vou colocar aqui o F do usuário. O argumento short, ele fala que eu posso usar uma letra U para chamar esse parâmetro aqui. Então, eu posso chamar com menos U, posso chamar com menos menos UF, porque também tem o long aqui. Mesma coisa eu vou fazer para a idade.
Os opcionais eu não preciso de fazer ele ficar nomeado, né? Então aqui eu vou usar "-i" e "-" idade. Se eu compilar agora, já mudou a forma de chamar os parâmetros, né? Então está falando aqui, ó, não era esperado eu digitar 31, porque eu tenho que passar aqui o nome agora do atributo que eu estou passando. Então ele não funciona mais como posicional. Vou botar o comando aqui, cargo run -h, vai imprimir a ajuda com todos os comentários que eu coloquei em cima. Então eu vou colocar aqui na UF -u espaço mg e na idade -i. Então agora voltou a funcionar normalmente. Então essa é a forma de utilizar a biblioteca CLEP. O código está na descrição.